O problema da autonomia privada, na verdade, não é um tema muito desenvolvido no Brasil, quando em realidade deveria ser. Aqui, por exemplo, está uma monografia italiana, tem 400 páginas sobre autonomia privada. Aqui os autores se dedicam muito mal a isso, mas é um tema de grande importância. Antes de entrar propriamente no tema, eu penso que valem algumas considerações sobre o Estado liberal e o Estado social. O Estado liberal, como se sabe, ele nasceu da Revolução Francesa. Foi gestado antes da Revolução Francesa, foi implantado com a Revolução Francesa e foi historicamente realizado ao longo do século XIX, sofrendo seus primeiros abalos na metade desse século XIX com o Manifesto Comunista e mais para o fim do século XIX com a Rerum Novarum da Igreja, à luz de problemas sérios que ocorreram, possivelmente efeitos colaterais indesejáveis por causa da implantação do Estado liberal. O Estado liberal teve alguns ícones. Foi a liberdade, entendida como uma liberdade radical, a mais ampla possível. Essa liberdade fazia parte da filosofia de Rousseau, do contrato social, e, em realidade, ela existiu e se casava com a própria estrutura do Estado. É por isso que se dizia que o Estado liberal se chamava État gendarme, Estado polícia. Quer dizer, ao Estado cabia exclusivamente cuidar das leis e problemas policiais. Então essa liberdade se conjugava, se projetava na própria estrutura do Estado. Falava-se também, ao lado dessa liberdade, na fraternidade. Liberdade, fraternidade e igualdade. A igualdade era entendida sob o ângulo estritamente formal. Todos são iguais perante a lei. Isto é, o legislador assumia que todos eram absolutamente iguais. A chamada igualdade substancial, que veio crescendo ao influxo de problemas que surgiram no fim do século XIX, era algo desconhecido. E se falava também em fraternidade, que na realidade nunca foi praticada. Na verdade, nunca foi praticada. Estes valores, eles perduraram possivelmente durante 50 anos e sofreram o primeiro abalo com o Manifesto Comunista, que teve um impacto grande. Também deve-se dizer que os mecanismos através dos quais se pretendeu reger o Estado liberal foi principalmente através de um domínio do parlamento sobre o poder judiciário. Nos primeiros 40 anos sucessivos à Revolução Francesa, não se admitia interpretação sequer literal. É uma coisa hoje difícil de entender, mas a literatura é unânime sobre isso. Então, de 1791 a 1830, mais ou menos, para ser preciso, 1837, não se admitia interpretação. Sucessivamente veio se admitir uma interpretação literal da lei, até 1880. Em 1880, já pela boca de 3 juristas alemães, um processualista, um civilista e um penalista, que foram Wach, Kohler e Binding, que escreveram sobre o mesmo assunto, eles sugeriram uma outra forma de interpretar o direito, ao lado das que existiam, que foi a chamada interpretação sociológica. Isto deu uma margem muito grande para outorgar uma liberdade ao juiz de interpretar a lei e, naturalmente, proporcionou condições para o engrandecimento do poder judiciário. Hoje nós podemos dizer, isso a gente vai considerar também, que a situação é quase oposta a esta. Quer dizer, hoje nós temos a linguagem que se usa hoje em pontos fulcrais do sistema jurídico, é uma linguagem aberta, conceitos vagos e indeterminados. Isso a gente ouve a toda hora. Então, na verdade, em pontos chaves do direito. Basta referir a função social do contrato, que está no Código Civil, e tem algum amparo constitucional, como por exemplo solidariedade, que influi na interpretação dos contratos, e a função social da propriedade, que está no artigo 5º
inciso 23 e no artigo 170 da Constituição. Então isto mudou profundamente. E o que é curioso, né, é que, eu vou citar só dois juristas. Um foi o Carl Schmitt, que foi um jurista de grande prestígio, nazista. Ele dizia, isto vai criar uma ditadura do Poder Judiciário. Com essa dita interpretação sociológica, e é mais ou menos o que nós estamos vendo hoje no Brasil. O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, no discurso de posse, ele feriu esse tema, dizendo que vai reconduzir o Supremo Tribunal Federal a uma postura de não intervir em matéria legislativa, que é o que o Supremo aqui tem feito. E na Alemanha isso também ocorre. E o que é interessante, o Hans Kelsen, ele disse, não é concebível que um Estado se assente sobre balizas flutuantes. Balizas flutuantes para ele eram esses conceitos vagos, principalmente em pontos chaves do sistema. Bem, então, isto foi o Estado liberal em linhas muito rápidas, e outros elementos que existem na autonomia privada são o problema relacionado com a boa-fé, especialmente a boa-fé objetiva, a função social dos contratos, de certa maneira a força obrigatória das convenções, para o que o processo contribuiu muito. Quer dizer, o processo veio auxiliar o direito civil. Por exemplo, o artigo 461 do Código de 73, e a um dispositivo equivalente, leva a uma rigidez contratual que não está propriamente no direito civil. Né? Eu coajo o outro a cumprir o contrato. Bem, então a autonomia. Agora, nessa esfera nessa esfera normativa, há uma área que é reservada ao interesse dos particulares. A autonomia significa autos, quer dizer em si mesmo, e nomoi, em grego, quer dizer norma. Então, é o autorregulamento dos seus interesses. Naturalmente, entendido isso, geralmente, ou praticamente sempre, de uma maneira bilateral. Bom, o que se deve dizer também é que essa autonomia da vontade, que teve as suas primeiras alavancas no século 1000, mais ou menos, através de um jurista chamado Guilherme Ockham e de um papa que chamava João XII. Não vou contar aquela história do João XII. Interessante, professor. Não, está nos livros da igreja, né? Esse João XII não era um homem de bons costumes. Ele dormia com a mãe dele, cegou um cardeal, castrou um outro cardeal, e quando foi destituído como papa, quando voltou, matou 63 clérigos, que naturalmente estavam do outro lado. Né? Então, mas a esse homem, o professor Michel Velib, acredita, junto com Guilherme Ockham, este relevo, esta importância que ele imprimiu à vontade no campo do direito. Então, há esse marco histórico que a autonomia da vontade teria encontrado o seu primórdio na posição deste Papa e do Guilherme Ockham. Agora, a autonomia da vontade, para citar um autor, que é um autor de grande prestígio, talvez tenha a melhor obra sobre negócio jurídico, é um alemão, ele chama Werner Flume. Ele diz o seguinte, numa obra sobre negócio jurídico, ele chama-se autonomia privada ao princípio da autoconfiguração das relações jurídicas pelos particulares conforme a sua vontade. Esta é uma obra de grande prestígio, e outra obra também que eu vou referir, até para outra finalidade, é da professora Ana Prata, que é uma obra onde ela estuda a tutela constitucional da autonomia privada, que está também prevista entre nós no artigo 170 da Constituição. Bem, o Estado liberal, ele conviveu com as grandes coordenadas que moldaram o Estado liberal. Uma delas é a separação de poderes, que é devida à sua difusão profunda a Montesquieu.
poderes são harmônicos e independentes, e são três os poderes. Agora, é claro que hoje uma coisa que está na ordem do dia, ontem mesmo eu examinei num concurso de doutoramento, é o problema do ativismo judicial. E eu tenho a impressão que o ativismo é um mal e foge das grandes coordenadas históricas, porque acaba inutilizando ou interferindo na obra legislativa. Mais ou menos foi a posição unânime, mas isso está acontecendo. Há alguns aspectos que eu acho que são aspectos particulares e que devem ser tidos como presentes na autonomia privada, né? Então, a autonomia, vamos perguntar qual é o conteúdo da autonomia privada. O conteúdo da autonomia privada, no fundo, é a personalidade, a propriedade e a capacidade de negociação. Há uma convergência, uma certa unanimidade, ou quase, sobre isso. Isto é o conteúdo da autonomia privada. Agora, essa autonomia privada, hoje, ela convive no âmbito, obviamente, do Código Civil. No âmbito da possibilidade, dentro de regras do Código Civil, que são muito diferentes das regras do Código Civil de 1916, quando se pretendia um individualismo exacerbado. Eu já vou procurar demonstrar por quê. Então, hoje nós falamos em função social do contrato, e há alguns dispositivos que eu acho que vale a pena ter presente. Quando eu digo isto, eu não quero dizer, como talvez a maioria diga, que o liberalismo desconhecia sentido ético. Parece que isso não é inteiramente verdadeiro, principalmente se eu for comparar o liberalismo com aquilo que o antecedeu. Quer dizer, se eu comparar o liberalismo com a parte histórica que o antecedeu, parece que mudou muito e teve um sentido ético. Há um jurista, por exemplo, Fouillé, que diz: tudo que foi contratado é justo. Esta é uma premissa que informou todo o direito do contrato no liberalismo. Como eu falei, no liberalismo nunca se praticou a fraternidade. Hoje, a expressão fraternidade é solidariedade, encontra inclusive prevista na Constituição Federal. Há um trabalho de uma jurista do Rio, que é a Maria Cecília Baudin, e que escreveu o Conceito de Dignidade Humana, Substrato Axiológico e Conteúdo Normativo, numa obra coordenada pelo Ingo Sarletti, Constituição e Direitos Fundamentais. Bom, então ela se pergunta: o que é a solidariedade para o texto constitucional? A solidariedade é um valor que tem que ser atingido coativamente. Então não é uma solidariedade por uma espontaneidade de quem é bom e quem é solidário, não. Tem que ser atingida coativamente. E na verdade é isso que está acontecendo. E eu acho que este princípio da solidariedade, ele tem se projetado no âmbito do direito civil, e eu vou dar dois exemplos. Um deles é o adimplemento substancial, que isso não se aceitava no Brasil. Então hoje, se eu cumprir parte substancial de um contrato, esse contrato é tido como cumprido, ressalvando-se aquele em relação a quem caberia a rescisão, que não cabe, o direito de uma ação para pleitear aquela ou aquelas últimas prestações. Outra é em inglês, isso veio tiraram do direito inglês, é o duty to mitigate the loss, o dever de minimizar o prejuízo daquele que é seu devedor. Então eu tenho uma obrigação solidária de minimizar o prejuízo. Se eu não fizer isso, eu não terei direito a todo o prejuízo. Então isso, a meu ver, é um reflexo de um valor constitucional que, a meu ver, repercute na função social do contrato. Agora, um outro problema que me parece importante ter presente no campo da autonomia privada é que o Código Civil fala em função social do contrato. Agora, o que é a função social do contrato? Eu tenho a impressão, a convicção, que função social do contrato ele serve como um duto, um condutor para internalizar valores constitucionais no Código Civil, como, por exemplo, a meu ver, o adimplemento substancial, o dever de mitigar os prejuízos, passam por essa função social do contrato. A questão que eu coloco é o seguinte: a função social do contrato, ela tem um sentido autônomo. Ela se confunde, por exemplo, com a onerosidade excessiva ou com a regra do artigo 317? A meu ver, acho que não se confundem. É claro que tanto
a onerosidade excessiva quanto à regra do 317 são baseadas numa função social do contrato, mas não coincide, não se sobrepõe à regra da função social que está no artigo 421 do Código. Porque senão eu iria pegar o conteúdo de uma norma em outra do Código Civil, o que parece que não tem sentido. Então eu penso que isto, no fundo, a função social, ela serve como esta internalização de valores constitucionais. Há um alemão que escreveu, é o professor Dita Médicos. Ele escreveu e ele usa uma imagem que não é a função social do contrato, que é a boa-fé do direito alemão, que foi o diploma que previu isto, que teve um grande impacto no mundo jurídico, que é o parágrafo 242, que previu a boa-fé objetiva. Então ele diz textualmente, eu tenho o texto dele aqui, ele diz: a boa-fé é colocada no topo das obrigações e ela serve para internalizar os valores constitucionais. E diz ele mais: em nome da boa-fé, no direito alemão, não há nenhum contrato que se possa pretender insuscetível de uma revisão. Em princípio, se ferir a boa-fé, isto levará à possibilidade de uma revisão. Então, eu diria que esse pensamento parece que vale para o direito brasileiro, mas eu penso que substituindo a boa-fé pela função social. Também eu acho que o liberalismo ele teve alguns patentes exageros e verdadeiramente absurdos. Uma regra, por exemplo, liberal, é a regra do artigo 85 do Código Civil, de 16, que diz: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção do que ao sentido literal da linguagem. O que se pretendia com isso é que eu superaria a declaração, iria saber o que estava na cabeça do outro contratante. Esse dispositivo ele tem um símile do Código Civil alemão, que é o parágrafo 113. E a doutrina sempre disse: esse dispositivo não tem sentido. A começar, porque ele ignora que o direito é necessariamente transitivo. Se o direito é necessariamente transitivo, tem que haver uma declaração que permita que um saiba o que o outro quer, mas não adivinhar o que está na cabeça do outro. E a esta orientação se chamou de voluntarismo jurídico. É uma coisa que caiu. Este Código Civil, ele inseriu duas palavras no artigo 85 para sintonizar, digamos, esse dispositivo com uma verdadeira transição entre as partes, né? Uma dualidade, respeito de um pelo outro, adotando a teoria da declaração e a teoria da confiança. Isto é, eu preciso saber o que está declarado para saber o que o outro pensa. É através da declaração que eu vou saber o que ele pensa. E isto gera o quê? Uma confiança na contratação. Então, o artigo 112, ele repete o artigo 85 e diz: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Esta expressão, nelas consubstanciadas, ela está num escrito de Eduardo Spínola, exatamente assim, de 1929, quer dizer, 13 anos depois de sair o código, ele já tentou. São precisamente, diz ele, o respeito à boa-fé e à confiança dos interessados e a consequente responsabilidade do autor, no caso de interpretação judicial do ato jurídico, chamava ato jurídico, que era a nomenclatura do Código 16, né? Hoje é negócio jurídico, mandam atender a intenção consubstanciada na declaração, ao invés de procurar o pensamento íntimo do declarante. E no direito alemão é a mesma coisa. Era o parágrafo 133, não é 113, que mandava procurar a vontade real. Essa vontade real é só através da declaração. Do contrário, é uma verdadeira adivinhação, uma insegurança muito grande. E, na verdade, é através da declaração que eu vou conhecer a vontade, né? Então, o que eu digo aqui, o artigo 112 está sintonizado com o pensamento contemporâneo, assentado na autorresponsabilidade e na teoria da declaração geradora da confiança entre os contratantes. Agora, o problema da boa-fé
da autonomia privada, então, a meu ver, ele vive dentro, hoje, né, dentro da função social do contrato, da boa-fé objetiva, que está regulada no nosso código extensamente, inclusive até mesmo o Código de Processo tem um dispositivo que decalcou do Código Civil, que é o artigo 5º, e manda que se observe a boa-fé, de uma maneira ampla, né? Eu participei da revisão desse código e tinha o que estava nesse artigo era não pode mentir, não pode. Não, põe a boa-fé que vale por tudo. Boa-fé é uma coisa ampla. Então, um outro problema também que me parece importante ter presente é que na estrutura do Estado, hoje, se reconhece de uma maneira mais ou menos uniforme que existe um direito público com normas cogentes, onde está presente o Estado, existe um direito privado, onde estão presentes os particulares, geralmente animados por um largo espectro de autonomia, que é a autonomia privada, e há também uma posição intermediária, né? Foi um binômio, hoje é uma trilogia. Então há uma série de regras que compõem um terceiro ramo, por exemplo, como direito trabalhista, direito previdenciário, são coisas criadas ou egressas do direito privado, mas que compõem o ramo, mas também não fazem parte propriamente do direito público. Então há hoje uma trilogia, né? São normas de interesse social, na verdade, né? Agora, entre nós, nós encontramos uma previsão constitucional da autonomia privada, né? É o caput do artigo 170, que diz a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E aí elenca os valores fundamentais da ordem econômica, né? Que são agir conforme a justiça, os ditames da justiça social, propriedade privada, função social da propriedade, função social do contrato, compreende-se, né? Desdobrando, função social do contrato não está escrito na Constituição, a livre concorrência. E o parágrafo único diz: é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Então, na verdade, quem traça os limites da autonomia privada é a lei. E a lei muda, né? Por exemplo, uma mudança muito grande, a meu ver, expressiva, é quando vigente o Código Civil foi editado o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, no fundo, foi um prenúncio daquilo que viria a ser o Código Civil. Então lá nós encontramos, quer dizer, se no Código Civil de 16 era livre a contratação entre fornecedor e consumidor. Ou seja, para o consumidor não adiantava nada, né? Nada. Era uma coisa que, com a produção industrial em massa, ficou uma coisa praticamente sem sentido. Já no Código do Consumidor nós encontramos regras, na verdade é um verdadeiro código, né? Porque ele tem uma parte de direito material, tem uma parte de direito penal, tem uma parte de direito administrativo e tem uma parte processual. Na parte material regulamentadora do contrato, nós encontramos no artigo 51, são 15 ou 16 hipóteses de cláusulas cogentes, de regras cogentes contra as quais não é possível uma contratação. E o caput do artigo 51, todo ele decalcado de uma lei alemã, de 1973, eu acho, que hoje está no Código Civil alemão, todo ele decalcado do artigo 9 dessa lei. Então nós encontramos no caput do artigo 51, são nulas, entre outras. E no final desse elenco do artigo 51 diz tudo que infringiu o sistema de consumidor. Então é uma proteção, a meu ver, muito grande, que fica evidentemente deferida ao poder do juiz avaliar a situação. Então isso foi uma mudança profunda, né? Então há uma variação da fronteira entre a autonomia privada que existia no Código Civil, mas não se explicava mais, e aquela que hoje é regulada pelo Código do Consumidor. Então há uma liberdade, mas extremamente regulada, né? E fala da nulidade no caso de arbitragem, inclusive, nesse artigo 51. Exatamente. A cláusula de arbitragem obrigatória. Exatamente.
E há também mais um aspecto, a meu ver, interessante, né? Todas essas regras do artigo, ou melhor, todas não, uma parte dessas regras são normas vagas. O que é boa-fé? O que infringir a boa-fé? O que é vantagem excessiva? Isso fica ao alvedrio da posição do juiz. É claro que não é da posição do juiz A ou B, é uma posição média do judiciário, mas há uma liberdade, né? E também há um outro aspecto, a meu ver, interessante, pelo valor emprestado a determinados bens jurídicos. Tanto no liberalismo quanto hoje, dois valores extremamente importantes são a propriedade e o contrato. Bom, nós encontramos no parágrafo único do Código Civil a regra de que, se houver uma infração à função social do contrato e à função social da propriedade, esta é nula, mas não define o que é essa infração. Então, a isso se denomina de nulidade aberta, como é o caso do artigo 51, que elenca as nulidades, mas são nulas entre outras. Então, aí há uma grande liberdade para o juiz avaliar se houve ou não houve uma lesão ao contrato ou à propriedade, uma vez que não há um modelo descritivo desta nulidade, né? Um ponto também interessante, eu estou referindo isso aqui com mais curiosidade, né? Se nós formos examinar, por exemplo, a obra do Jhering, e eu tenho aqui a edição alemã, tenho todos os pontos. Para o Jhering, a posse cabia para a defesa da propriedade, não era para vulnerar a propriedade. Então, nessa obra dele, por exemplo, ele diz, para a página 64 da edição alemã, a posse é o ponto avançado da propriedade. Página 155, onde há propriedade há também posse. É a propriedade que determina a proteção da posse, e com isso o conceito de posse, que é o que está escrito no 1228 caput. O título desse ensino não nem explica a concepção. A posse é a expressão material da propriedade. A posse é a expressão do poder de fato da propriedade. O que é interessante, estou citando isso, que esse foi o autor que foi adotado pelo Código 16 e pelo atual. Hoje há uma farta jurisprudência que usa a mera posse, às vezes a posse do esbulhador, para ir contra o direito de propriedade. É complicado isso, né? É complicado. Eu estava dizendo agora há pouco, conversando, que eu estava lendo. O mundo tem muitas novidades, né? Eu estava lendo um trabalho que eu recebi da Alemanha, do professor Klaus Roxin, que é o grande autor desse domínio de fato em direito penal. E tem 20 honoris causa, eu contei os títulos dele, 20 honoris causa no mundo, 20. E na página 2 do livro dele, isso me marcou bastante, ele diz: o direito penal, quando pune, ele expunge da sociedade, ele estigmatiza, ele afasta da sociedade o indivíduo. E ele diz: isso é um mal. Ele diz: o verdadeiro Estado social é aquele onde isso não ocorre. Aí eu pensei no Brasil. Digo, o Brasil é um presidiário que decide a política. Então é um Estado social que está bem sintonizado com o que ele acha, né? No fundo, o Lula está manobrando o negócio, né? Alguns pontos, por exemplo, que eu não sei, eu nunca vi ninguém tratar isso aqui, mas é uma hipótese, o chamado desaparecimento da base do negócio jurídico. É quando se desfaz de tal maneira as bases físicas do negócio que não tem mais sentido. Pergunta-se, pode estas bases do negócio jurídico serem abrigadas na função social do contrato? Olha, aqui está o pensamento do alemão que eu referi agora há pouco. Ele diz o seguinte, é o texto dele, né? O Código Civil colocou a cláusula geral de boa-fé objetiva no topo das obrigações.
Todas as relações obrigacionais dependem dessa cláusula geral. Não deve mais haver relações obrigacionais insuscetíveis de alterações. De qualquer forma, é a prescrição de 1948, é a data da Constituição alemã, que fez nascer uma nova função. O parágrafo 242 assume o primeiro lugar e, por seu intermédio, penetram no Código Civil os valores da Constituição. Agora, se a gente for examinar a evolução do contrato, um outro ponto que também é importante é ter presente os textos constitucionais, eles se aplicam aos particulares diretamente? A minha impressão é que sim. Eu tenho a impressão que só há uma Constituição que é expressa sobre isso, que é a Constituição Portuguesa, no artigo 18. Ela diz o seguinte: os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam entidades públicas e privadas. Já os professores Virgílio Afonso da Silva e o Luiz Roberto Barroso também acham que isso pode ocorrer dependendo do caso concreto. Por exemplo, se eu sou expulso de um clube e lá não se fala no devido processo legal, eu posso ser expulso sem ser ouvido? Não, né? Está na Constituição isso, né? E eu conheço uma ou duas decisões nesse sentido. Um outro ponto que também eu vou referir, porque me parece interessante. Teve do Paulistano, não foi? Exatamente. Eu sou sócio do Paulistano. Um autor que é muito pouco considerado, ou quase desconsiderado aqui, é o Keynes, o economista inglês, que teve um peso nos rumos da economia, nos pesos da teoria econômica e da prática econômica. Ele serviu de base, foi a Bíblia que foi usada nos Estados Unidos pelo Roosevelt para tirar o país da recessão provocada pela crise de 29. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1950, 60, praticamente todos os países adotaram a concepção dele, deixando de braço a concepção do Adam Smith, que era inglês, e que escreveu uma obra, foi a grande obra do liberalismo, né? Uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Agora, este John Maynard Keynes defendeu uma política intervencionista, medidas fiscais e monetárias, ciclo econômicos, recessão e depressão. É o que nós vivemos, né? Agora, há um texto dele aqui que é interessante, porque é um homem corajoso, né? Ele escreveu um livro em 1926, foi O Fim do Laissez-faire, que era um lema do deixa acontecer que dá tudo certo. No fundo, no liberalismo era isso. Então ele diz o seguinte: ponhamos completamente a claro os princípios gerais ou metafísicos sobre os quais se tem vindo a apoiar regularmente a defesa do laissez-faire. Então ele diz: não é de modo algum verdade que os indivíduos possam, a título necessário, ter uma liberdade natural no exercício das suas atividades econômicas. Nega essa liberdade. Não existe nenhum pacto, contra o Rousseau aqui, o contrato social, que possa conferir direitos perpétuos aos possuidores e aos que se tornam possuidores. O mundo não é de modo algum governado pela providência, de maneira a fazer sempre coincidir o interesse particular com o interesse geral. E vai por aí. Ele nega todos os postulados, aquilo que era tido como postulado no liberalismo. É um texto muito longo, mas isso dá para ter uma ideia, né? Então ele nega tudo isto. Se nós formos comparar, por exemplo, a evolução do contrato, nós vamos verificar que o liberalismo tinha exatamente essa liberdade radical. Eu diria que o contrato, a evolução do contrato, foi decorrência do crescimento de normas de ordem pública. Isso foi o que ocorreu com o contrato. A começar pelo direito do trabalho, que nem existia como tal, previdência, que foi criada já com normas cogentes, e o último exemplo, entre muitos outros, o do Código do Consumidor.
o individualismo, no fundo, acabava desconsiderando o outro. Quem era quem? Quem era rico tinha uma posição alojada numa posição que se sustentava. O outro era aquele que estava no outro polo, mas não tinha os predicados econômicos daquele que o teria. Então havia uma desconsideração desse outro. E, portanto, acabava se negando um aspecto transitivo do direito que seria considerar o outro. Já numa ótica social, há uma se preza a transitividade do direito e se consideram os litigantes, os contratantes, de uma maneira igual, de uma maneira respeitosa, como, por exemplo, é o exemplo do artigo 112 do Código Civil. Também um aspecto que mudou muito, a linguagem. Quer dizer, houve toda aquela evolução da hermenêutica que eu me referi. A linguagem dos códigos liberais era uma linguagem mais rígida, com muitos elementos definitórios e ausência de conceitos vagos ou indeterminados em pontos-chave do sistema. Isso, no fundo, decorria da necessidade sentida pela burguesia de dominar os juízes. Havia uma desconfiança bastante séria em relação aos juízes, porque eles eram egresso das classes cultas, isto é, da nobreza. Então eles tinham que ser dominados. Há uma passagem interessante, eu tenho escrito isso. É uma passagem de 1793 sobre uma decisão da Corte de Cassação, que não fazia parte do Poder Judiciário. Ela só veio fazer parte do Poder Judiciário acho que em 1837. E a Corte de Cassação, até hoje mudou um pouco, ela cassava a decisão que ela tinha por errado e redistribuía o processo para um julgado do mesmo nível, para que redecidisse. Se isso ocorresse, era um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Se isso ocorresse pela terceira vez, sabe o que ocorria? O Poder Legislativo chamava e decidia, dizendo: eu fiz a lei, eu sei o que a lei quer dizer, então é isso. Então, isso é bem diferente, né? Bem diferente. Então, na verdade, nós temos, na temática da nulidade, nós temos as regras rígidas do 166, que eram as regras do 145, que também convivem com esses conceitos vagos e cláusulas gerais que existem no Código Civil e que expressamente, por exemplo, no parágrafo único do artigo 2035, são nulidades abertas. A teoria do voluntarismo jurídico desapareceu, né, como já se procurou demonstrar, valendo hoje a teoria a teoria da confiança e da declaração no mundo ocidental inteiro, né? Um outro aspecto ainda interessante, eu tenho um trabalho mais ou menos grande sobre princípios do direito e princípios do direito das coisas na Lei de Registros Públicos. É um trabalho que foi editado há 4 anos e agora vai ser reeditado. É uma obra muito grande, tem 1.600 páginas. Não sou só eu o autor, né? São 38 autores. Então eu procurei me preocupar com esses princípios. Então, nesse trabalho, eu digo, o Código Civil, ele encontra na Lei de Registros Públicos, especialmente no que interessava ao texto que eu escrevi, uma longa manus. Quer dizer, não é possível funcionar o direito imobiliário e outros também, registro, se não houver uma Lei de Registros Públicos. É condição material para poder funcionar. Agora, na Lei de Registros Públicos, nós encontramos o seguinte: não há inscrição ou documentação ex officio. Por quê? Exatamente por causa da autonomia privada. Eu levo, ou o outro leva, o contrato para registrar. Se não levar, fica sem registrar. Então, na verdade, não é. Alguns erradamente falam que é uma obrigação. Na verdade, não é uma obrigação, é um ônus. Se eu levar, eu devo ter a transmutação de uma situação obrigacional em contrato, em uma situação de propriedade. Se eu não levar, não terei. Então, isso é importante ver como ela se espalha a autonomia privada, né? Em Portugal chama-se princípio da inscrição, né? Agora, caindo na arbitragem, né?
caindo na arbitragem, o problema é saber a natureza jurídica da arbitragem. Quer dizer, se nós formos considerar o problema da arbitragem, eu penso que ela é uma atividade jurisdicional, mesmo porque no final da lei de arbitragem há um dispositivo que diz a decisão, a sentença arbitral tem o mesmo valor que a sentença judiciária. Então há uma equivalência. Então nós encontramos na arbitragem o princípio do contraditório, a presença do devido processo legal, o que os italianos chamam a terzietà, quer dizer, um árbitro desinteressado do litígio e a coisa julgada. Então, isso, na verdade, seriam as três grandes características da atividade jurisdicional estatal. E essas três características se encontram presentes na arbitragem. Também eu diria que há talvez uma pequena diferença, mas não parece de monta a desfazer o que eu estou afirmando, que na verdade é um lugar comum. É que há um certo controle da legalidade do resultado da arbitragem no âmbito da ação anulatória que vem prevista no artigo 32 da lei. Porque eu vou anular a decisão arbitral se se configurarem os pressupostos aí descritos perante o Poder Judiciário. E volta, se for o caso, para o Tribunal Arbitral decidir novamente. Então, me parece que a arbitragem é uma expressão altamente significativa da autonomia privada, né? Eu tenho aqui eu vou ler rapidamente, no artigo 1º da lei, só queria chamar a atenção para a tônica da lei da arbitragem, que hoje são duas leis, né? E em pessoas capazes de contratar direitos patrimoniais disponíveis. Já no parágrafo 1º, em decorrência dessa lei 13.129, há uma mudança ou uma aparente exceção ao caput, que diz a administração pública, direta e indireta, poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então é necessário distinguir no âmbito dos interesses da administração pública o que é e o que não é disponível. A arbitragem é extremamente ampla, né? O poder da vontade é muito amplo. Por exemplo, no artigo 2 se fala direito, pode ser de direito ou de equidade, a critério das partes. O parágrafo 1º do artigo 2 diz: as partes poderão escolher livremente as regras de direito que poderão ser aplicadas à arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Poderão também as partes convencionais se arbitrar nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais do comércio. Então, o poder da vontade aqui é imenso, porque as partes podem, inclusive, regulamentar o regramento jurídico que querem para a solução do seu conflito. Claro, no caso da administração pública, ela terá que ser sempre de direito e tem que respeitar o princípio da publicidade, que é o oposto da confidencialidade, né? É possível no contrato de adesão, desde que o aderente tome a iniciativa de instituir arbitragem, o aderente, ou contratar expressamente com essa extinção. Aqui é uma certa proteção ao aderente, né? Também um aspecto que foi, na verdade, o grande aspecto desta lei, que é o parágrafo único do artigo 6º, que diz: não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso, poderá a outra propor demanda de que trata o artigo 7 desta lei, isto é, coagir que ela se integre na arbitragem. É exatamente esse, a meu ver, é a grande diferença entre o sistema do Código Civil, que se resolvia com perdas e danos, e hoje se resolve com uma ação julgada procedente. A sentença que julgar procedente o pedido do artigo 7 valerá como compromisso arbitral. Outro aspecto é a autonomia da cláusula compromissória em relação ao contrato, né? Em que estiver incerta, de tal sorte que a nulidade do contrato não implica necessariamente a da cláusula, né? Aqui vem o que deve constar no compromisso. E dentro do que pode constar
a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. Também não é necessário cogitar de ser advogado, né? Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes. Sempre número ímpar, né? O parágrafo 3º deste artigo 13 diz: as partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral institucional ou entidade especializada. Adere, por exemplo, adere ao regramento da Câmara do Comércio do Canadá ou da Fiesp. Vários árbitros elegem o presidente. Eu estou com esse problema, está difícil eleger. Não resolveu ainda. Eu elegemos um, a mulher rejeitou, não tem lá um impedimento. Agora, amanhã vai começar o negócio. E o pior de tudo é que, em relação a esse coárbitro, eu dei um parecer. A arbitragem é uma coisa, né? Só não vou contar o nome dele, né? Eu dei um parecer, e no parecer eu digo que os clientes dele estão de má fé. Então o homem já é de uma antipatia, agora então não sei o que vai acontecer. Essa que é a origem então do problema. Não. Ele é antipático, ele nasceu antipático. Agora vai piorar, né? O árbitro é juiz de fato e de direito. A sentença que profira não fica sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário. Aqui enfatiza valores constitucionais, né? Serão sempre respeitados os princípios do contraditório, igualdade das partes, imparcialidade e livre convencimento. Também ficou claro o poder que cabe aos árbitros em matéria cautelar, né? Que deverá requerer ao Poder Judiciário através da carta arbitral, né? Ou antes é o Poder Judiciário que faz, mas quando se institui a arbitragem, cessa o poder do Judiciário, né? Basicamente, poderão proferir sentenças parciais, o que hoje é possível, né? Isso foi um dogma de Chiovenda que não podia ter sentença parcial. Os grandes dizem besteira também, né? Ele ainda jogava em direito de família também. Direito de família. Bom, basicamente, muito tempo se faz. Olha, né? o que eu podia dizer é isso. Opa, professor. Professor, a gente, em nome do grupo aqui, eles comentaram lá fora, agradecem o prazer foi todo meu. Isso, a forma como o senhor recebeu, é uma alegria para todo mundo, vieram comentar comigo, ter essa oportunidade de ter as lições, ouvi-lo. O senhor sabe que o senhor é admirado por todos, muito então obrigado. Fica muito feliz. E gostaram também do lanchinho, então queremos fazer a próxima semana aqui também. Além da presença do senhor, em primeiro lugar, lógico, a sua gentileza e as suas lições, eles também registram aqui um agradecimento específico ao lanche que foi oferecido por vocês. E vamos ver, a gente marcaria o conversa com o senhor de ter mais uma oportunidade. Então, talvez não na próxima semana. Próxima semana voltamos um pouco a PUC, mas teremos a outra oportunidade de vir aqui. E fica o registro aqui de agradecimento de todos eles à acolhida, professor. Muito obrigado.